Como eu falei na abertura do programa, hoje nós vamos conversar aqui no estúdio com o deputado Valdeci Oliveira. Vamos falar sobre diversos assuntos que estão tirando o sono de todos os gaúchos e também da população brasileira que vem sofrendo sérios ataques a direitos básicos conquistados com muita luta, como é o direito de receber o salário integral, também investimentos na área da saúde, educação e várias fundações aqui do estado que estão sendo ameaçadas. Como os assuntos são bastante amplos, primeiro eu agradeço a tua presença aqui no estúdio, agradeço essa participação e disponibilidade. E eu acho que a gente começa conversando sobre esse chamado pacotão de corte de gastos do governo Sartori, que pretende aí acabar com algumas fundações importantes para o desenvolvimento aqui do estado. Bom, boa tarde a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui na TV Santa Maria. Olha, na verdade nós estamos na véspera, digamos assim, de mais uma afronta contra o serviço público, contra os serviços que o Estado presta aqui no Estado do Rio Grande do Sul. É bom fazer um parênteses antes de que toda essa proposta apresentada pelo governo Sartori, ela não é uma proposta que foi montada agora. Ela foi pensada desde o primeiro dia que o governo assumiu o Estado. E foi por isso que eles criaram durante os 2 anos toda uma situação caótica, de dificuldade, de falta de dinheiro, de parcelamento de salário, de não repassar recursos para a saúde, para a segurança pública, para a educação, para poder justificar agora todo esse pacote de maldades. São quase 40 projetos de lei encaminhados para a Assembleia, que na verdade ele não tem nenhum outro resultado a não ser tirar direito dos trabalhadores do funcionário público, privatizar, extinguir fundações e não atacar pontos importantes que, na nossa visão, poderiam ser propostas, que aí sim talvez nós estivéssemos apoiando. Eu vou dizer, por exemplo, essa proposta, ela garante, na verdade, a partir daí, a retirada de muitos direitos conquistados, de muita gente. A partir, se aprovados os projetos que lá estão, eu não sei se logo aí na frente nós teremos pessoas que vão querer ser mais professor estadual, se vão querer ser brigadiano, se vão querer ser funcionário da SUSEP, porque grande parte dos direitos que essas pessoas tiveram ao longo da luta, da vida, de muitos e muitos anos, eles estão sendo retirados a partir dessa proposta. Se nós pegar, por exemplo, a parte da extinção das fundações, bom, eles estão extinguindo 9 fundações desse estado, que todas elas são fundações extremamente importantes e estratégicas para o estado. Eu pego sempre o exemplo de 2 ou 3, eu pego o exemplo da Fundação de Pesquisa de Saúde, que é uma fundação que é referência no Brasil. Quase todas as análises, as pesquisas de várias doenças, de várias vacinas, de várias áreas importantes são trazidas para o Rio Grande do Sul para poder fazer as pesquisas na Fundação de Pesquisa de Saúde do Estado. Por exemplo, a questão se um trabalhador, qualquer uma pessoa, tiver em qualquer lugar uma picada de cobra, por exemplo, quem faz toda a análise do soro, qual é o tipo de soro e tal, é a FEPS. Se a questão da dengue é a FEPS, a questão do H1N1 é a FEPS, a questão de várias outras alternativas e várias outras pesquisas de vacina, de testes, de DNA, toda a questão de DNA, por exemplo, quem faz a pesquisa é a FEPS, gratuitamente, ela é uma entidade pública, mas também faz uma série de parcerias com iniciativa privada, por isso ela é uma fundação lucrativa. Aí o Estado está entregando, ou você está fechando, vai para onde? Toda ela para iniciativa privada, e o Estado vai ter que comprar esse serviço certamente muito mais caro do que hoje é fornecido pela própria instituição. Se tu pegar a própria questão da FEPAGRO, por exemplo, que é uma empresa de pesquisa agropecuária, que tem um trabalho extraordinário em conjunto com a Embrapa no estado do Rio Grande do Sul, também está sendo praticamente extinto. O exemplo da zoobotânica, que discute toda a parte, né? Inclusive, por exemplo, o zoológico estadual está sendo fechado ou está sendo extinto, quando lá são milhares e milhares de pessoas pobres que levam os filhos, que levam as famílias para passar um domingo no zoológico. Tu paga, inclusive, para entrar no zoológico, mas bom, ele dá prejuízo, diz o governo, entendeu? Então, o conjunto de proposta da extinção é, no meu ponto de vista, uma forma de justificar o injustificável que é a incompetência desse governo. Aí logo mais, ele apresenta também um conjunto de projetos para a questão da privatização. Privatização da CE,
a privatização da CRM, a privatização de outros órgãos importantes do Estado, e muitas pessoas talvez não sabem o que é a CRM. Companhia Rio Grandense de Mineração, uma empresa altamente lucrativa. Todo o pacote que o Sartori está dentro da Assembleia, se passar 100%, eles vão diminuir, digamos assim, terão deixarão de ter uma despesa na casa de 300 milhões. Só a CRM, sozinha, ela dá um lucro na casa de 600 milhões por ano para o Estado. Ou seja, que contradição é essa? É um absurdo. Tu pega o filé mignon e entrega para a iniciativa privada e contra isso o Estado fica churumingando, como faz o governador todo o tempo, dizendo que não tem dinheiro. Mas ele está, mais uma vez, como fez o Brito no passado, entregando aquilo que dá lucro. Porque não é a iniciativa privada, e é justo, eu defendo, tem que sim, a iniciativa privada é para dar lucro. Agora, o Estado não é para dar lucro, o Estado é para prestar um serviço de qualidade para a sociedade. Mas se mesmo com tudo isso, e tudo isso que o governo está fazendo, a extinção das fundações, a privatização, a retirada de um conjunto de direitos dos trabalhadores fosse para resolver a situação econômica e financeira do Estado, nós podemos até ser contra, e somos, mas bom, podemos entender. Não é verdade, é uma ilusão. Por quê? Porque o governo não está mexendo com aquilo que realmente poderia modificar a realidade. Se todo o pacote dele vai dar 300 milhões de diminuir, digamos assim, o tamanho do Estado, por que ele não encaminha um projeto sobre a questão da sonegação de impostos, que chega a 7 bilhões de reais? Por que ele não encaminha um projeto, por exemplo, na questão de rever todas as isenções fiscais que tem no Rio Grande, que dá em torno de 9 bilhões de reais? Por que não manda para a Assembleia, por exemplo, a extinção do Tribunal de Justiça Militar, que não tem função nenhuma, que não vale nada, na verdade, e que tem 40 milhões de reais de custo por ano. Quer dizer, esta é a dura realidade, e por isso nós já temos uma posição absolutamente determinada. Nós somos contra o conjunto desse pacote, até diria que talvez tenha lá 4, 5, 6, 8 questões que não há problema, que nós vamos votar, porque está no meio do pacote para poder dar uma blindada, mas é um pacote nocivo, não só, como alguns dizem, para os servidores públicos são os mais afetados de todos, mas a sociedade, eu, você, todo você que está nos assistindo, vão ser atingidos. Pode não estar percebendo agora, mas daqui uns dias, quando começar a perceber que tudo vai ter que ser particular, que tudo tem que ser privatizado, que tudo tu vai ter que procurar alguém, porque o Estado não mais presta o serviço, porque inclusive essa proposta ela reduz a possibilidade de melhorar a questão da segurança pública, que é uma situação grave hoje, ela reduz a possibilidade de nós melhorar a questão da saúde, que tanto nós lutamos aqui com o hospital regional, para não deixar fechar o hospital da Brigada, que é uma outra questão. Aliás, é um absurdo, esse governo, por exemplo, faz coisas que só se faz no Rio Grande. Por exemplo, o Hospital da Brigada Militar, eles estão querendo acabar as cirurgias porque falta um anestesista. E aí querem pegar o equipamento do hospital, que está lá dentro do bloco cirúrgico, e levar para o hospital de Porto Alegre. Poxa, pelo amor de Deus, será que não seria mais fácil, em vez de pegar todo esse equipamento, levar para Porto Alegre e não fazer mais cirurgia aqui, que faz uma média de 12 cirurgias, que é o potencial que tem, e aí, então, em vez disso, contrate um anestesista, entendeu? Então esse é um governo incompetente, que não tem alternativa, que não tem projeto e que nesse período todo não apresentou nenhuma alternativa que possa dizer, opa, a curto e médio prazo eu vou conseguir sair deste buraco financeiro que não é de hoje. O estado da situação financeira do Rio Grande, que alguns dizem que foi do governo passado, que é uma forma de esconder a incompetência desse governo, ela começou lá atrás no governo Brito, quando ele com o Fernando Henrique Cardoso entregou o Rio Grande na negociação da dívida do Estado com a União. Então isso tem que ficar muito claro. Nós vamos continuar lutando muito lá em Porto Alegre contra, logicamente que nós vamos precisar de muito apoio da sociedade, de muito apoio dos servidores, e no dia das votações, que é uma outro pega-ratão que o governo fez, ele encaminhou para a Assembleia o pacote, não está com uma emergência, agora termina as sessões normais desse ano dia 22 e o governo convoca a extraordinária para o dia 27, 28 e 29 de dezembro. As votações polêmicas todas vão se dar entre o feriado Natal e o feriado 1º do ano, ou seja, de uma forma também para
para que não há a mobilização da comunidade, da sociedade enquanto um todo. Nós vamos continuar lutando muito, é uma luta dura, difícil, mas nós não estamos lutando em benefício de A, B, C ou D. Nós estamos lutando em benefício do Rio Grande e do povo gaúcho. Bom, diante de todas essas questões, é importante falar também para os nossos telespectadores que essas fundações que estão sendo fechadas, elas basicamente são o cérebro do Estado. São as fundações responsáveis por pensar estrategicamente como pesquisa, vamos ciência. agilizar em diversas áreas. A gente tem sérias ameaças também ao Parque Estadual do Turvo, que fica na cidade de Derrubadas, que a Eletrobras já está de olho há muito tempo. Então, você precarizando os serviços em instituições como esta, que atende animais em extinção, por exemplo, que a questão ambiental também, nesses momentos de crise, é totalmente afastada, mas sem lembrar que o desequilíbrio ambiental gera automaticamente problemas de saúde em toda a fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Enfim, são N questões que a extinção dessas fundações, também a Fundação Piratini, TVE, responsável por ampliar debates como este, em canal aberto para todas as pessoas, também está sofrendo sérias ameaças com esse pacote. Eu pego um exemplo da Cientec, que é uma empresa, que é uma fundação que presta, que na verdade o centro da sua essência é a pesquisa, né? Esta empresa, por exemplo, essa fundação, no ano passado, ela devolveu por cofre do Estado 50 milhões de reais do lucro que ela obteve, porque ela, além de fazer um serviço público de qualidade e gratuito, ela tem um conjunto de parcerias que dá lucro e retorna para os cofres do Estado, entendeu? 50 milhões. Tem, por exemplo, você pega o exemplo, agora há poucos dias saiu uma decisão, né, que ainda nós vamos discutir mais daqui a um tempo, se a questão da FOR ter devolvido para o Rio Grande 200 e poucos milhões de reais, numa época que o Olívio Dutra sofreu, foi, né, pregado na cruz, que era o grande culpado, e agora, depois de muitos anos, foi provado que, na verdade, o governo tinha razão. Prova está que o Estado ganhou a ação da devolução. Sabe quem fez todos os testes e as pesquisas para poder validar de que tudo aquilo que era necessário para que o juiz definisse claramente que os documentos tinham valores e que podiam ser provas importantes no processo? A Cientec. Se não fosse a Cientec, o Estado não teria a condição de ter provado tudo que provou para ter hoje. Aliás, o governador está pagando uma parte maior da parcela agora, graças a esse recurso que veio da FOR. Então, na verdade, é um governo que acaba com aquilo que tem de pesquisa, de ciência, né, de tudo aquilo que elabora. Pega a questão da FEE, que é a Fundação da Estatística, por exemplo. Como é que um Estado vai trabalhar sem nenhum tipo de estatística? Seja na questão da economia, na questão da segurança, na questão da saúde, na questão da educação. Nós temos uma cidade aqui, que é uma cidade universitária, uma cidade que tem muitos pesquisadores. Imagina vocês, não terá mais o Estado, nenhuma. Ou seja, o Estado está entregando, não é aquilo que dá prejuízo. O Estado está extinguindo o filé mignon, mas continua ficando com a carne de pescoço. Por quê? Porque alguns estão interessados. Então nós temos aqui muita clareza para dizer, este pacote não é para resolver a questão dos problemas do Estado, é para resolver a vida de alguns que estão interessados a fazer desse serviço algo para ganhar dinheiro. E dentro dessa exigência em relação à transparência, como esse recurso de 9 bilhões que você falou, que já está sendo proposta a CPI da isenção fiscal, e também esse pedido de mais transparência em relação às contas do governo do Estado. Como é que a Assembleia Legislativa está fazendo para que haja transparência no diagnóstico verdadeiro da situação do Estado, também dessa projeção, da comprovação que essas instituições servem para o serviço público e também para que o Estado consiga manter intelectualmente as suas atividades e se fortalecer ao invés de regredir. O Estado, ele tem que ser, todo o serviço público ele tem que ser transparente. O próprio Ministério Público já detectou que na Secretaria da Fazenda do Estado há uma série de questões sigilosas, ou seja, não é transparente, não aparece.
E dentro de todos os números e dos dados que foram colocados, levantados no Ministério Público, a Assembleia, alguns deputados já levantaram, estão começando a definir a assinatura necessária para a instalação de uma CPI. Nós entendemos que essa CPI ela pode produzir um efeito muito positivo do ponto de vista do seguinte: enquanto o governo sucateia o Estado, entrega o que dá lucro, tira direito dos trabalhadores, de outro lado tinha condição de trabalhar algo muito maior. Se o déficit do Estado que está sendo projetado na casa é 3 bilhões, só a sonegação é 7 bilhões. Ou seja, só as isenções que podem ser revistas são 9 bilhões. Então, na verdade, não é verdadeiro a afirmação de que isso é para resolver a questão do Estado. Nós estamos trabalhando muito com a questão da CPI, eu, juntamente com o deputado Tarcísio Zimmermann, com o deputado Lara, estamos debatendo, definindo alguns detalhes. Nós precisamos de 19 assinaturas para poder instalar. A partir de terça-feira, nós vamos tentar já começar a buscar as assinaturas. É uma CPI que certamente, logicamente, a gente vai se conseguir criar. Ela vai ter seu efeito a partir do ano que vem. Talvez parte do pacote até já seja até já aprovado. Mas para nós não interessa. Interessa é que nós possa criar uma alternativa, isso sim, de futuro, que apresente resoluções concretas para diminuir todo esse rombo financeiro que há 40 anos, né, atormenta, digamos assim, o Rio Grande do Sul. E que não é o governo passado. O governo passado teve opções. Opção de quê? De não atrasar salário, de não parcelar salário, de pagar, de garantir vários avanços importantes para todo o funcionalismo, para que eles pudessem ter, logicamente, muito mais determinação para fazer um serviço de qualidade que já vinham fazendo. Melhoramos o serviço da saúde, da educação, da segurança pública, da questão das estradas, todos os investimentos na área social. Bom, agora eles acabaram. É bom dizer, nunca parcelamos salário, nós nunca não aumentamos impostos, não tiramos direito, pelo contrário, criamos direito e nunca teve nenhum momento que ela não tem dinheiro para pagar. Ou seja, uma questão de opção. E a opção que nós fizemos foi para a maioria da sociedade, a coisa pública para aqueles que precisam. Esse governo é o inverso, que não é novidade. O governo Simão foi assim, o Brito foi assim e o Sartori está piorado, seguindo a mesma receita do governo federal do Michel Temer. E como reagir a isso diante das votações em torno da PEC 55, a antiga PEC 241, enquanto no Congresso Nacional, agora no Senado recebe o nome de PEC 55, que também vota o teto de investimentos por até 20 anos na máquina pública, ou seja, menos recursos voltando para o Estado. Que projeção se tem também aliando o pacote do governo Sartori, mais a proposta feita pelo presidente Michel Temer? Eu acho que a população não percebeu ainda o que está em jogo. A população não percebeu, a população ela está meio que embebida pela grande mídia nacional, né, pelo poder que tem a mídia nacional, e não percebeu que o que está acontecendo é a precarização de uma forma abrupta, absurda, daquilo que é para o bem da maioria. Ou seja, o que está acontecendo com a PEC, que foi aprovada e que deverá ser aprovada, lamentavelmente, é o seguinte: por 20 anos vai ser congelado os valores para a saúde e para a educação, para a segurança pública. Ou seja, daqui a 20 anos os valores serão os mesmos desse ano. Se nós já temos hoje uma situação gravíssima na segurança e na saúde, imagine como é que vai ficar então daqui a 20 anos, não tendo mais recursos, ou seja, não aumentando os recursos para esses setores. E quem vai pagar é quem na verdade mais precisa, são os mais pobres. Na questão da saúde, quem tem dinheiro, quem tem outros programas, quem tem outros, bom, pode. Agora, quem depende só do SUS, estão acabando com aquilo que é o mais importante, plano de saúde do mundo, que é o Sistema Único de Saúde. Então, não é fácil, porque quando a reação vai para Brasília para tentar reagir, para tentar, na verdade, criar uma condição de constrangimento mínimo que seja para os deputados e os senadores, o que acontece? A polícia, a mando do governo Michel Temer, vem e bate o pau nos manifestantes. Ou seja, nós estamos o mesmo aconteceu em Porto Alegre recentemente com os professores e servidores públicos em frente à Assembleia. Nós estamos vivendo sem perceber
vivendo um estado de exceção na democracia. É isso que está acontecendo. Então nós precisamos ter essa consciência. Outro dia eu disse, eu não consigo entender como é que as pessoas, e eu vejo muita gente humilde, muita gente simples, muita gente trabalhadores e trabalhadoras que estão apoiando essas coisas, quer dizer, e são eles que vão ser os prejudicados, né? São vocês que serão os grandes prejudicados daqui para frente. Então nós precisamos criar cada vez mais esse movimento. Eu creio que no caso aqui do Estado, o movimento ele vai crescer, mesmo que seja nessa estratégia de tentar fazer entre um feriado e outro. Nós estamos esperando no mínimo 20 mil pessoas em Porto Alegre no dia das votações, e aí eu não sei o que vai acontecer, porque a Assembleia, na verdade, já não é mais a casa do povo, ela já está sitiada, está fechada, vergonhosamente, porque nós, deputados, somos eleitos pelo voto do povo. Nós deveríamos cada vez mais abrir a Assembleia para que o povo possa acompanhar e fiscalizar meu ponto de vista, minha votação, o que eu penso, mas lamentavelmente não é assim que está acontecendo. A casa está completamente fechada, sitiada. Não tem brigadiano, não tem viatura para estar lá no bairro, mas para estar lá na frente da Assembleia, para não deixar o povo entrar, tinha 10 viaturas na semana passada, durante todos os dias na frente da Assembleia. Tinha lá algumas dezenas de brigadianos. Para quê? Para evitar que o povo tenha o direito de reclamar? Para evitar que o povo tenha o direito de dizer que não é isso que ele quer? Bom, é democracia, então vamos deixar que o povo se expresse. Bom, lá na hora de votar, vota do jeito que tu quiser, mas deixa o povo se expressar, deixa o povo perceber e acompanhar qual é a visão de cada um dos 55 deputados. Quer dizer, isto para mim é um retrocesso. Nós estamos, do meu ponto de vista, criando um cenário muito ruim, porque há uma imagem, né? Há uma forma de dizer, não, isso é para melhorar o Estado, melhorar o país. Cada dia está piorando, entendeu? Porque é uma visão completamente equivocada, é uma visão que não tem preocupação com as políticas sociais, que não tem preocupação com os mais pobres, que não tem preocupação com a saúde de qualidade, que não tem preocupação com a educação para todos e só para alguns, que não está preocupado com a questão da segurança pública, porque na verdade quem está mais se lascando, quem mais morre é pobre, é negro, é mulheres, entendeu? Não são os grandes, lamentavelmente. Então nós temos que mudar essa lógica, nós temos que ter governos que pensem para todos, mas as políticas públicas têm que ser exercidas com o processo que possa atender a necessidade da população. Nós temos preocupado agora, essa preocupação ela não pode nos desanimar, essa preocupação ela não pode ser uma forma de nos recuar, pelo contrário, nós temos que avançar cada vez mais, ter clareza muito tranquila. A minha opinião de que lado nós estamos, e este é o momento claríssimo de ver de que lado estamos, do lado daqueles que querem destruir os direitos do povo ou daqueles que querem cada vez mais ampliar os direitos do povo e as políticas públicas para a sociedade. Ainda durante essa semana, na última segunda-feira, quando nós conversamos com as professoras que estavam em mobilização aqui no Estado, muito foi questionado em relação ao déficit do Estado, mas o que levantaram as pessoas que estavam durante a mobilização eram os déficits pessoais que o parcelamento do salário estava impondo, e que isso, óbvio, que quando você deve para uma empresa, nem sempre ela fica chateada, já que os juros são abusivos e você acaba pagando o dobro, ou seja, recebendo o dobro do que estava previsto nessa compra. Então essa bola de neve vai acabar gerando ainda mais quando você tem já o seu salário diminuído, já não tem onde buscar os serviços públicos de saúde, educação, a farmácia básica, a farmácia popular já sofreu vários ataques também nos últimos anos. Então é realmente uma situação muito difícil que a gente vai enfrentar pelos próximos dias, e por isso eu ressalto a importância dos nossos telespectadores estarem acompanhando, estarem atentos, buscarem informações, querer saber a fundo o que é esse pacote, quais são os papéis dessas fundações, o que representa a PEC 55 e como que a gente, enquanto população, pode reagir a isso, mobilizando o maior número de pessoas possíveis para que, já que esse debate não foi proposto pelos governos executivos, mas que ele seja proposto pela população. Não, sem dúvida, só quero fechar, sem dúvida que nós sempre vimos falar de que salário é uma coisa sagrada. Acabou, entendeu? Hoje o governo paga quando ele bem entende.
ele parcela porque interessa parcelar, para cada vez mais chamar a atenção da sociedade de que não tem dinheiro e eu tenho que aprovar as medidas que eu estou encaminhando. Quem não pensar assim está completamente fora dessa realidade. Toda essa visão foi uma visão maquiavélica, bem pensada, bem articulada, entendeu? E que nós temos que combater. E com o bom combate, não é combater por combater, mas tem que ser um bom combate, o combate com argumento. Nós temos que conhecer antes de opinar, nós temos que saber o que significa a extinção das fundações, o que significa a privatização da empresa lucrativa do Estado, o que significa tirar os direitos, por exemplo, de difícil acesso, de unidocência, de uma série de questões de professores. Nós sabemos que já são mal, que ganham mal, que são extremamente, são desvalorizados. E agora, em vez de ajudar, piora mais ainda. Então nós queremos trabalhar nesse sentido. Essa é a luta, queremos convocar todos para que estejam permanentemente engajados nessa luta e que não vá só atrás das grandes redes, das grandes mídias que falam o que interessa para o poder e não para a população. Bom, Valdeci, eu agradeço a tua presença aqui no Santa Maria agora de hoje.